dia a todas. Meu nome é Yara Ronick, é um prazer estar aqui com vocês todos hoje. Hoje a gente vai encerrar o encontro Branquitude, Racismo e Antirracismo, que começou na segunda-feira. A mesa que vem agora em seguida inaugura a quinta de uma série de intensas e qualificadas conversas que procuraram discutir a questão racial no Brasil a partir do reconhecimento do racismo estrutural e da reflexão sobre o papel e o lugar dos brancos na luta pela equidade. O encontro acaba hoje, mas a importância de colocar esse debate continua e deve continuar. O Ibirapitanga não está inaugurando essa discussão, mas com esse encontro quer fortalecer um processo histórico encabeçado pelo movimento negro, pelos pensadores e ativistas negros, uma longa trajetória de ação e de reflexão nesse campo. Algumas dessas pessoas que tivemos o prazer de convidar e de ouvir ao longo desses últimos dias. Há muito ainda o que fazer, e esse tema, esse olhar, esse debate precisa de inúmeras investidas e desdobramentos, e muitos deles só se transformam com o tempo. O Ibirapitanga quer seguir nessa construção e entende que é esse um dos papéis principais da organização. O Ibirapitanga tem na equidade racial um dos seus pilares de atuação, por meio da doação de parcerias com organizações e iniciativas que atuam no combate ao racismo. Nesse caminho de construção, a gente espera contar com vocês, e vocês nos acompanharam de forma incrível, participativa e super entusiasmada ao longo desses dias. E a gente agradece enormemente pelo engajamento da audiência e daqueles que participaram do chat, que era quase um evento paralelo. Esse encontro é feito de muitas mãos. Em nome da equipe do Ibirapitanga, eu agradeço a primeira delas, a Lia Schuckmann, parceira fundamental nesse encontro, pela curadoria compartilhada, por todas as reflexões, por topar esse desafio com a gente. Agradeço também todos os palestrantes e os mediadores que tiveram com a gente nesse processo e que fizeram falas e mediações incríveis. Agradeço a Raquel de Souza, para vocês oculta, mas que fez uma impecável tradução simultânea de todas as mesas. Agradeço aos profissionais técnicos de vídeo, a Asa Pinho, o Antônio Senini, o Ricardo Filiati e a Júlia Mauri. As designers, Júlia Mazagão e Elisa Von Random, e toda a equipe, o Alexandre e a Mariana, por essas peças lindas que vocês viram e todo o trabalho de comunicação e identidade do encontro. E também o programador, Andrei Tomás. Agradeço também os profissionais das editoras, especialmente a equipe da Intrínseca e a comunicação da Faro Editorial, em nome da Andréia, pelas pontes com os palestrantes internacionais. E agradeço também ao UOL pela parceria na transmissão da conversa. Mas, ainda que a minha fala tenha cara de fechamento, a gente, na verdade, quero abrir a conversa para mais uma mesa, a última do encontro. A mesa que começa agora foi pensada para encerrar com chave de ouro esse percurso, e para isso a gente convidou um trio de mulheres fantásticas para conversar sobre o que podem nós, indivíduos brancos, indivíduos negros, diante da estrutura racial que organiza e rege a nossa sociedade. E para começar, eu tenho o prazer de convidar a Bianca Santana, que vai moderar essa conversa. Bianca, antes de mais nada, é uma amiga querida, uma grande parceira do Ibirapitanga desde os nossos primeiros passos. Ela é jornalista, escritora, doutora em Ciência da Informação e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo. Autora de Quando Me Descobri Negra, de uma biografia de Sueli Carneiro, que deve sair em breve. Pela Uniafro, colaborou com a articulação da Coalizão Negra por Direitos e agora se dedica à estruturação do Instituto de Referência Negra Peregrino. Bianca, é com você. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada, Yara. E eu começo por parabenizar e agradecer ao Instituto Ibirapitanga por este encontro tão importante, pelo qual tantas pessoas ansiavam. Agradeço também pelo convite e pelo cuidado de vocês nessa produção. Manu, Moara, Thales, Yara, André, Lia.
É sempre muito bom testemunhar o compromisso e a seriedade com que vocês se posicionam na busca por equidade racial. E vamos ao tema dessa conversa, live, aula, gira, como disse ontem a Paula Lisboa. O que podem os indivíduos diante da estrutura? Apresentarão suas reflexões duas das nossas maiores referências, as brilhantes e generosas Jurema Werneck e Tula Pires. Jurema Werneck é médica, autora e doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ, feminista negra e ativista do movimento de mulheres negras brasileiros e dos direitos humanos. É a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil desde 2017. Em 2006, publicou o livro Saúde das Mulheres Negras, Nossos Passos Vêm de Longe. Quem não conhecer a tese da Jurema e esse livro, por favor, façam isso agora, por vocês. Tula Pires é mulher preta de axé, mãe da Dandara e bailarina. Doutora em Direito pela PUC-Rio, onde atua como professora adjunta de Direito Constitucional e coordena o NIREMA, Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente. É professora visitante do African Gender Institute, da Universidade de Cape Town. É integrante do Conselho do Instituto Clima e Sociedade, da Assembleia Geral da Anistia Internacional no Brasil e é associada de Crioula. Jurema e Tula. As desigualdades raciais no Brasil, legado dos regimes escravocratas, se explicita em a população negra ter menos oportunidades que a população branca na educação, no mundo do trabalho, na política, em toda parte. O racismo, portanto, é estrutural e estruturante dessa sociedade. Diante desse racismo sistêmico, dessa máquina de gerar desigualdades, o que podem os indivíduos? De que forma cada uma e cada um de nós pode agir para desmantelá-lo? Quais os limites e as possibilidades diante dessa estrutura social? Jurema Werneck, por favor, você tem uns 15 minutos para fazer sua fala inicial. Nossa, um tempão. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com cada uma de vocês, Tula, Bianca, Yara, né? Estar com todas e todos e todes que estão nos acompanhando nesse debate, né? Eu acho que é um privilégio. Eu acho também um privilégio a gente estar nesse debate sobre uma outra chave, né? Sobre a chave do questionamento da branquitude. Eu acho que já essa é a reflexão aqui todo o tempo, lembrando que branquitude, não é? É um sistema, né? É um sistema que dá corpo e movimenta o mecanismo que é esse outro sistema chamado racismo, né? Essa outra estrutura chamada racismo. Branquitude e racismo estrutural, né? São pedaços da mesma engrenagem, né? Branquitude não é ter pele clara. Branquitude é se beneficiar no conjunto de violências, exclusões e aniquilamentos que produzem privilégio. Branquitude é também uma outra face. O outro nome da branquitude é privilégio. E um privilégio cruel, um privilégio violento, um privilégio que aniquila, né? Então, discutir sobre essa chave, né, no século XXI, gente, demorou, mas chegou, não é? Demorou, já chegou, mas chegou, porque a negritude já vem sendo discutida há muito tempo. E quando a gente fala de negritude, a gente inaugura branquitude, né? O que de pior tem esse termo, né? Então, finalmente, então eu quero aproveitar para parabenizar o Ibirapitanga por reunir a gente nesse momento. Bianca, você me fez várias perguntas, né? Mas o principal dessas perguntas está centrado o que faz o indivíduo diante da estrutura, né? O que pode o indivíduo diante da estrutura, o que deve o indivíduo diante da estrutura. Primeiro,
denunciar a estrutura, romper com ela, se insurgir contra ela. E o que é? Que estrutura é essa? Quando a gente fala de racismo estrutural, do que a gente está falando? A gente está falando de processos, culturas, imaginários, instituições, Estado, família, né? A gente está falando em formas de agir e pensar e conduzir o destino de si e dos outros, ou de expropriar o destino de si e dos outros. É isso que a gente está chamando de estrutura. Então, é complexo, mas não é, né? É uma máquina de moer gente. O que a gente faz? O que pode o indivíduo, em relação a essa máquina de moer gente? Pular fora dela. Largar a mão da manivela, não é? Estamos falando do indivíduo, não é? Que está movendo a manivela, essa manivela de aniquilamento, exclusão e destruição, chamada racismo. Tem que pular fora. Pular fora parece, falei, bacana, resolvi. É mais ou menos isso. Mas, dentro da perspectiva do ativismo, mais ou menos isso quer dizer o quê? Primeiro, tirar a lente. Né? Tirar essa lente em que tem essa lente polarizada de claros e escuros, em que o escuro carrega tudo de ruim, inclusive aqueles enunciados biográficos que todo mundo traz. Ah, nasceu na favela, é pobre, não sei o quê. Não é? Os enunciados dos negros são sempre aqueles das desgraças. Não é? Ninguém vai falar, é bailarina. Aqui falou, né? Tula é bailarina e dança muito bem, eu já vi. Não é? É inteligente. Essas coisas quase não aparecem. Né? Os negros são carregados por esses enunciados do ruim. Os escuros são... E os brancos pelo bom, né? O branco é o que é? Artista, né? O dono da empresa. Então, tem que romper com ela, tirar essa lente né? E sair desse lugar. Mas sair desse lugar, da mesma forma que a gente faz um movimento doloroso, que é doloroso, de sair dessa identidade das desgraças, né? A gente sai dessa identidade das desgraças carregando com a gente as desgraças, porque elas não desaparecem. Né? A gente carrega essas desgraças e, a partir dela, a gente diz: eu não sou só isso. Né? Eu não sou só ferida, não sou só cicatriz, mas as feridas são reais. Né? Eu não sou só ferida, eu não sou só cicatriz. Mas a gente carrega isso na direção de uma humanidade mais completa e complexa. Né? Dizendo, somos humanas, somos humanos e temos que ser definidos por mais. Somos aqueles que estão feridos, mas somos aqueles que também lutam. Somos aqueles que estão driblando as forças da morte, estão sendo pegos por elas muitas vezes, pegos de todas as formas, né? Não morrendo e também perdendo. Né? Quem não morre, perde. Né? A gente está lidando com ela, mas está junto com essa carga pesada, para usar um termo que eu estava na conversa com o Sueli Aluzoco, desse carrego todo, junto com esse carrego, a gente tenta construir outras coisas. Né? Humanidade, ou seja, construir alegria, construir festa, construir felicidade, construir luta, construir outros cenários e outros horizontes. É isso que a gente faz. Então, o que o indivíduo do lado da branquitude pode fazer? A mesma coisa. Primeiro, mergulhar nessa cicatriz, porque ser branco não é bom. Ser branco dentro da chave da branquitude não é bom. Não é? Ter atribuído sobre si, como indivíduo, a carga de ser portadora e portador de privilégios de aniquilamento. Isso não é bom. Não é para celebrar, é para mergulhar nessa dor da mesma forma e carregar essa marca, essa dor, essa cicatriz mais adiante. Levar mais adiante. E sabendo, se dói em você, dói muito mais em nós, inclusive. Né? Em nós dói muito mais, porque a gente está carregando a força da morte. Então, se insurgir em relação a ela. Mas se insurgir em relação a ela é isso, ver racismo em tudo. Né? Olhar para essa estrutura, que é ideologia, que é processo, que é cultura, que é imaginário, que é morte diante dos seus olhos, e enxergar o que está ali. É racismo. Né? É racismo. Racismo é isso. É isso. Não é? A estrutura é racismo. Né? Então, tem que olhar para isso, enxergar racismo em tudo, se insurgir contra ele. Se insurgir mesmo. Se perguntar, se questionar. Enxergar o que de ruim tem nesse mundo. Porque o racismo é tão ruim como um estudo que saiu algum mês passado numa revista médica americana mostrando que a condição de vida e de morte de bebês negros. E se viu nos Estados Unidos, estudos dos Estados Unidos, que bebês negros
tratado por médicos e médicas negras tem mais chance de viver. Bebês negros tratados por médicos e médicas brancas têm mais altas taxas de morte. Percebe? É carregar isso, é olhar para isso e se insurgir contra isso, porque racismo é isso. É muito ruim olhar isso. Ah, mas o médico, tem médico e médica branca assistindo aqui, está pensando, não, eu não faço isso. Faz. E sequer repara. E sequer anota. E sequer assina embaixo. É desse tamanho, é muito ruim. Então, o indivíduo tem que mergulhar nessa lama, nessa dor, de ficar em qualquer um dos polos, sentindo a dor do que é. E superar a partir daí. E como é que supera a partir daí? Tem gente que faz terapia. Eu recomendo, pode ajudar, mas não é suficiente. Tem que fazer mais, tem que fazer luta, tem que fazer movimento. Tem que fazer, a insurgência se realiza rompendo com a regra da morte a cada segundo de cada minuto. Isso o nome disso é luta. Então, é olhar para essa cultura, para esse imaginário e ver o que tem nela de errado. E destituí-la. Mover, mover, tirar cada peça dela e dizer, eu não quero isso. Eu não quero isso. Tem que olhar para as instituições que estão aí e olhar como elas contribuem para operacionalizar essa injustiça. Qual é o lugar do Estado? Qual é o lugar da religião? Qual é o lugar da família? O seu Estado, a sua religião e a sua família, porque é do indivíduo que a gente está falando. Eu estou falando do indivíduo, mas eu estou falando do indivíduo pessoa, único, mas eu estou falando também do coletivo, porque ativista, qualquer ativista, e eu sou ativista velha, desde os meus 8 anos de idade, qualquer ativista sabe que não faz luta sozinho, ninguém luta sozinho. Ninguém transforma sozinho. Ninguém altera a cultura sozinho. Ninguém inova a vida sozinho. Ninguém faz diferente sozinho. Então, é preciso entrar na luta, encontrar seu coletivo, seus coletivos, e são muitos, e se engajar nele. Sempre com essa metodologia. Enxergar racismo em tudo, enxergar onde esse coletivo, essa luta pode colocar uma cunha para fazer aquele pedaço desmoronar, e se aquele pedaço se refaz, você reposiciona para fazer outra coisa, mas é a luta, não tem saída. Não tem saída. Dizia o samba da escola de samba, que nós gostamos muito, de escola de samba, pelo menos eu gosto muito, e imagino que vocês também, Na luta é que a gente se encontra. Aí a branquitude encontra a negritude, construindo outros sentidos para negro e para branco. Construindo outros sentidos, porque fora da luta é morte e aniquilamento, Mas na luta a gente se encontra. Mas é preciso lembrar que essa luta tem protagonismo. Nossos passos vêm de longe. Nossos passos vêm de longe. Então, a branquitude tem que pisar devagarinho. A gente, particularmente Tula, que vive a tradição com tamanha intensidade, sabe que tem que pisar muito devagarinho. Pisar muito devagarinho, porque senão a coisa desanda, a coisa dá errado. É preciso olhar para essa dimensão negritude de outro jeito, inclusive na dimensão do protagonismo. É preciso reconhecer o nosso protagonismo, porque a gente só está aqui, nesse momento, discutindo branquitude, porque nós falamos do racismo, de negritude antes. Nossos passos vêm de longe, não vem de longe assim do século XX, nem do XIX, nem do XVIII. Vem de longe lá do continente africano, em que a gente tem que confrontar aquelas invasões todas, aquelas guerras sem sentido e aqueles sequestros, que eram sequestro de corpos, de culturas, de vidas e de almas. Tivemos que encarar aquilo tudo e confrontar. Então, a gente tem uma trajetória longa de luta. Tem sido bem-sucedida? Sim e não. Tem sido bem-sucedida? Sim e não, porque a morte continua vencendo. Mas a luta permanece. Então, esse é o sim do não. Ou não do sim. A gente continua. Então, Bianca, quando você fala o que pode o indivíduo, o indivíduo precisa se responsabilizar. Não tem saída. Tem que ir lá na anistia, a gente diz que a gente leva a injustiça pelo lado pessoal. O racismo tem que ser pessoal, um problema pessoal. E um problema pessoal que arrasta outras pessoas, criando coletivos
afetados pelo racismo, de gente que diz: eu não me junto a isso, eu não aceito, mas eu, como disse o Eli, eu não aceito não assino esse contrato. Eu rasgo esse contrato, eu rompo com ele e vou fazer outra coisa, e vou fazer com os irmãos e as irmãs que já estão lutando. É preciso fazer isso. Vai ser bom? Vai ser bom. Vai ser ruim? Vai ser ruim também. Porque, gente, racismo, você mexer nessa coisa chamada racismo, é horrível. Eu volto à morte dos bebês por médicos e médicas que juraram salvar vidas. Tem um juramento para médico e médica, e todo mundo vai na medicina para resolver a dor, né? Para resolver o sofrimento e tentar disputar, inclusive, com a morte. Mas o racismo é tão forte que aquele pressuposto que move a medicina é rompido no caso de bebês negros, bebês, que isso contraria até o instinto humano, né, do animal humano que somos, de salvar bebês, não matter what, né? Porque salvar bebês é salvar a humanidade que precisa existir. Rompe com tudo isso. Esse é o tamanho do racismo. O indivíduo tem que mergulhar nessa lama e tem que sair dela para a luta. Só se sai lutando, não se sai de outra forma. Provavelmente eu não contei tempo, mas como contribuição inicial para mim é isso. Ativismo, luta, agora e sempre. Contribuição inicial maravilhosa no tempo. Muito obrigada, Jurema. E agora, Tula Pires. O que podem os indivíduos diante da estrutura, Tula? Bianca, eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer, assim, a partir do que Jurema trouxe, né? Tanto do ponto de vista dos agradecimentos, né, e dos motivos dos agradecimentos. Acho que aqui vou colocar em Thales e Moara toda a equipe do Ibirapitanga, porque acho que eles refletem, né, uma outra dimensão desse compromisso que o Ibirapitanga assume ao fazer também esse evento, né, e por isso, né, coloco nos nomes deles o agradecimento por estarmos aqui, por isso ser possibilidade, por a gente se sentir confortável de estar aqui discutindo isso em termos que efetivamente há uma série de ações que demonstram que é uma conversa respeitosa, algo que a gente está pouco acostumado, infelizmente. E também não teria absolutamente nada, a gente brincava, né, nos bastidores, que é muita ousadia de minha parte ter o que dizer junto com o Jurema, por tudo que ela falou, né? Porque não só os nossos passos vêm de longe, mas quando você fica com a atenção voltada a ter responsabilidade política com essa trajetória, isso te reposiciona diante disso, não como interdito, mas com essa ideia do pisar manso nessa dança, né, nas danças que precisam ser, e ao mesmo tempo entender que há o que ser feito, né, e que você, se está podendo pisar manso agora, é porque você deve alguma coisa nesse movimento, né? Então, elas também não fizeram o que fizeram para eu e Bianca chegarmos aqui para a gente fazer o quê? Não tenho nada para dizer, né? Senão daqui a pouco quem leva apito sou eu, gente. Né? Então, assim, eu vou tentar um pouco, Bianca, levar isso para o meu campo profissional de atuação na área do direito, né, e tentar pensar um pouco essas responsabilidades, o que pode, né, os operadores, digamos assim, do direito, as pessoas que estão diretamente implicadas na movimentação do sistema de injustiça no Brasil, com lugares muito privilegiados nesse acionamento da máquina de moer gente. E que também costumam ser muito pouco lembrados nas nossas críticas, nas nossas denúncias sobre esse estado de distribuição de poder que é não só desproporcional e absolutamente desigual, como, né, produtora de privilégios de um lado e de morte, né, distribuição de morte de maneira desproporcional de outro, como o Jurema falava.
Isso porque tem parece que eles são menos políticos, né, do que o executivo e o legislativo, então a gente costuma apontar o dedo com um pouco mais de, de tranquilidade, conforto ao executivo e ao legislativo em relação àquilo pelo que respondem pelas nossas mortes, mas o judiciário ele ainda tem uma espécie de uma aura de neutralidade, de imparcialidade, de tecnicismo, que escuda muito esses operadores do direito da responsabilidade política que têm. E isso de um lado, né? E de outro, essa incapacidade que o racismo produz das pessoas assumirem as suas responsabilidades, né? Junto com o privilégio, são pessoas mimadas, né? Pessoas são incapazes de assumirem a responsabilidade política daquilo que produzem e reproduzem através das suas canetas Montblanc. E eu estou usando Montblanc de propósito, não só porque ela é cara, mas porque eu acho que o nome dela é interessante para hoje. Não acredito, né, que as denúncias que a gente vem fazendo sobre a incidência desse sistema de injustiça na produção de morte, e aí eu não vou falar de sistema de justiça criminal, porque no sistema de justiça criminal a gente fala mais abertamente sobre a atuação dos órgãos, né, da magistratura, do Ministério Público, inclusive das defensorias públicas e advocacias públicas e privadas nessa engrenagem de produção de morte, mas eu vou falar de outros aspectos também, né? Por isso eu estou falando do sistema de justiça de forma mais ampla. Se de um lado, na área de política criminal, a gente pode sustentar que o gatilho só tem a possibilidade de ser acionado por um policial, porque há canetas Montblanc que pavimentam e chancelam publicamente a possibilidade disso acontecer, há também canetas Montblanc chancelando essa atuação que Jurema trouxe, né? Que é do sucateamento, da inviabilidade do próprio sistema de saúde pública, que a gente vê sendo também orquestrado, operado e reproduzido pelos órgãos do sistema de justiça e pelos operadores do direito. E aí eu estou falando de operadores do masculino mesmo, e as claras, porque é essa representação que o sistema de justiça tem, e a partir desse lugar que é possível imaginar chancelar como qualquer tipo de conduta de menor gravidade ou desqualificar condutas que são passíveis de serem responsabilizadas juridicamente, que são feitas todos os dias, né? A capacidade de se mobilizar a todo o sistema jurídico de forma que ele sempre se acomplicie com a nossa morte é sem limites. É sem limites, né? Independentemente da nossa atuação política no campo da produção, né, dessa tradução da demanda política em normas jurídicas, independente do quanto a gente seja capaz de incidir nesse momento, nesse processo, a capacidade que esses operadores terão de mobilizar todo esse repertório no sentido da produção de privilégios para brancos e de violência para negros é sem limite e é desavergonhar. Então, o que podem os indivíduos é exatamente o que o Jurema falou, rasgar esse contrato. E isso significa, né, fazer algo que a gente aprendeu com Lélia lá atrás também. Quando a Lélia diz para a gente que o lixo vai falar em numa boa, tem uma segunda parte, né? Não é só o lixo vai falar em numa boa e fala aí, né? O lixo vai falar em numa boa, vírgula, assumindo todos os riscos e implicações que isso gera. Então, o que esses operadores precisam fazer é assumirem os riscos e implicações que advêm do tipo de atuação que eles têm. E isso serve tanto para a dinâmica no sentido da reprodução desse estado de coisas, né, que está ancorada nessa atuação que reproduz hierarquizações de humanidade entre nós, quanto se eles quiserem atuar em sentido contrário. É preciso que haja
E aí é curioso que no direito é muito comum me colocarem essa questão assim, muito direta, né? Que Bianca fez, que eu estou tentando levar para o direito. É muito comum, mas né, se o direito está todo inscrito nesse sistema que é arraigado, é construído, é pensado, toda a racionalidade jurídica é pensada como um mecanismo de reprodução dessas hierarquizações de humanidade entre nós, isso é o que eu mais tenho falado nos últimos tempos, o que a gente pode fazer? E aqui eu acho que a gente tem um ponto central, né, que mais caracteriza a tal da incomensurabilidade ou o princípio da exclusão recíproca entre zona do ser e zona do não ser, porque agora eu resolvi o quê? Usar falou e falar difícil. Tá? Por quê? Porque essa pergunta sequer faz sentido do ponto de vista de projetar imobilismo para quem está na zona do não ser. Não faz nenhum sentido, né? Porque quando eu me deparo com o fato de que eu percebo que, independentemente do quanto a gente possa produzir essas normas, né, haverá essa mobilização no sentido de que esses enunciados eles sejam tratados do ponto de vista exclusivamente formal, né? As liberdades, as igualdades, elas são tratadas do ponto de vista exclusivamente formal e, né, no mesmo tempo em que são mobilizadas para a produção de morte, a partir do momento que eu sou confrontada com esse cenário e alguém me diz o que você faz diante disso, né? Assumindo que eu não sou só, né, o que essa gente vê de mim, eu não tenho outra coisa a não ser, né, sair do imobilismo. Até porque a gente não está lutando por nada diferente do que vida e liberdade. Não tem nada mais humano nisso, não há nada mais genuíno do que isso, não há nada que, inclusive, oponha limites a esse tipo de luta. Porque quando você entende que do que se trata é luta por sobrevivência, o imobilismo, a paralisia, a sensação de impotência, ela é inviável. Não se sente impotente diante da defesa da sua própria sobrevivência. Você pode não saber a melhor maneira de garantir a sua sobrevivência. Você pode não saber qual seria o caminho mais estratégico do ponto de vista político. Você pode se aperceber com insuficiências materiais diante da preservação da própria sobrevivência. Mas você se sentir impotente, paralisado diante de uma ameaça à sua sobrevivência, isso é inviável. E é por isso que isso é incompatível com qualquer possibilidade de atribuir esse tipo de conotação quando essa pergunta é feita para a zona do não ser, porque o que essa denúncia nos oferece é a possibilidade de entrar nesse lugar e, a partir daí, olhar o direito ou qualquer outra área e entrar e se botar para jogo. Né? Agora, e por que isso gera impotência, imobilismo, incapacidade para o branco? Porque o branco não está botando na roda de negociação isso, a possibilidade da sua própria sobrevivência. O que ele está botando para jogo é perder a capacidade de ser exclusivo no clubinho da humanidade. E aí ele pode se dar ao luxo de dizer, eu tô meio, né, isso me paralisa. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com a realidade em que o clube da humanidade não é mais um atributo exclusivo? Porque aí pode ser que, né, porque a pessoa, se não for exclusivo, será que, se não sendo exclusivo, essas pessoas que hoje sustentam, na base da violência, esse meu acesso à liberdade e à vida, será que essas pessoas vão se voltar contra mim? Será? Meu amor, aí é um problema do tipo que vocês vão ter que resolver. O que a gente está dizendo nós estamos lutando por vida e por liberdade. Nós estamos lutando por um modelo de organização do mundo onde não haja mais escravos. No mundo onde não há mais escravos, não há senhores. É preciso sair do solipsismo que a branquitude encapsula vocês. Exatamente para que vocês percebam
que há diferenças significativas nos pressupostos que nos põem em luta, sob pena da gente continuar não falando a mesma coisa. É por isso que não são incapazes de verem racismo em tudo. Porque tem sempre aquela tentativa de tentar... Mas veja bem, não é bem assim, não generaliza. A gente não faz isso porque a gente quer. E eu estou adorando, eu estou fazendo porque eu quero. Né? Porque eu tenho que lidar com a realidade das mulheres pretas no Brasil é porque eu quero. Oxi! Imagina! Né? De que serve a intencionalidade para a gente? Qual é o valor que a intencionalidade tem para o estado de coisas que a gente tem que lutar, se debater, responder, porque no nosso ponto de vista não dá tempo de falar, veja bem. Não dá. A gente está falando de vida, de liberdade, é disso que a gente está falando. A gente está falando de emergência, a gente está falando de urgências. Não dá tempo dessa gracinha, não. Né? E aí a intencionalidade pouco importa, porque a gente está lidando com um resultado muito concreto. A gente precisa dar resposta, né? São famílias descontinuadas, né? São desterritorializações permanentes e seculares. São interrupções, são inviabilidades que a gente precisa responder. Não tem esse lugar do veja bem, eu não tive a intenção. Eu sinto muito se não teve. Agora, se não vai fazer nada com isso, está operando no mesmo sentido. E aí, desculpa, me atrapalha. Então, é importante a gente, inclusive, ampliar esse tipo de discussão para que a gente possa produzir respostas, cada uma do seu lugar mesmo. Eu sou capaz de entender que esse tipo de denúncia ou de retrato produza essa sensação de imobilismo, essa sensação de impotência para corpos que estão acostumados a viverem a sua liberdade, o exercício da vida como atributo exclusivo que se sustenta na violência do outro. Claro que eu sou, porque o desenho me faz, inclusive, ter essa percepção. Agora, não dá para inverter para nós a responsabilidade da gente dizer como é que vocês saem do imobilismo. Simplesmente porque eu não consigo raciocinar, eu não estou nesse lugar. Eu não consigo me projetar nesse lugar. Sabe aquelas coisas que vocês vivem dizendo pra gente, quando entendem que o racismo é estrutural? Que eu nunca... É mesmo, né, gente? Eu nunca vou ser capaz de entender, de sentir o que sente um negro no Brasil, né? Sabe isso? Gente, é a mesma coisa. A gente, por mais que a gente tenha sido letrado numa racionalidade branca, porque as nossas instituições de letramento, todas elas, de alguma forma, né, só reproduzem esse modo de percepção acerca da realidade, né, a gente é incapaz. Mesmo tendo acesso a esse repertório conceitual que vocês têm, a gente é incapaz de entender o mundo desse lugar, porque a gente não vive o mundo desse lugar. Então, a gente efetivamente não sabe como vocês saem da imobilidade. O que a gente sabe é que a gente não vai mais fazer e que o fato da gente hoje ter conseguido estar em um pouquinho maior de número em alguns espaços vai fazer com que esse constrangimento passe a ser, né, o ponto de partida das nossas relações. Não vai dar para reproduzir esse lugar do imobilismo com o conforto que vocês fizeram até hoje. Exatamente porque a gente, enfim, né, já chegou até aqui e se exige da gente que se a gente chegou até aqui é preciso ter um negócio para deixar, né? Tem um negócio de uma dandara me cobrando no mundo daqui a pouco, né? E ela cobra, aquela ali é danada. Ela já entendeu várias coisas, ela tá me cobrando. Então, assim, eu tenho um negócio de um compromisso para dizer, eu não posso chegar para ela e falar, filha, calma, é difícil para eles. Tá? Eles estão tentando, filha, calma. Né? Ela já é fruto de uma outra produção, de um outro momento. Né? E ela já me exige, inclusive, uma postura distinta. Do mesmo jeito que
ser fruto da geração de Jurema, de Sueli, de Lúcia Xavier, faz com que a gente exija delas coisas que elas, né, também passam a nos responder de outra forma, porque a gente começa a exigir, porque a gente só pode exigir diferente porque elas produziram condições de possibilidade materiais e concretas para nós, distintas das que elas tiveram que assumir, né? E a gente vai seguindo, e é assim que vai ser, né? Então, pelo menos do ponto de vista do constrangimento, a gente vai seguir, a gente vai avançar. E o que vale, o que pode, né? Eu já acho que já não é mais a pergunta, né? A pergunta não é o que pode. A pergunta é, naquilo que é possível, né? O que pode gerar um efeito que se consolide no tempo, né? Um efeito de longo prazo, um efeito, portanto, de transformações que sejam estruturais, né? Naquilo que pode ser feito, o que é capaz de deixar menos gente para trás. Então, eu acho que a pergunta não é mais o que podem, né, fazer os indivíduos, mas naquilo que os indivíduos são obrigados a fazer, se tem algum compromisso com a afirmação plena de humanidade para qualquer ser humano, a passar a nos perguntar de tudo isso que é possível, né? O que é mais, né? Quais ações, quais práticas, quais incidências mais podem transformar esse mundo, transformar sem gradação, transformar radicalmente, né? Produzir uma outra realidade. Então, acho que, para um primeiro momento, era isso que eu queria trazer. Só agradeço a vocês duas muito e agradeço também a uma pessoa maravilhosa que já mandou uma pergunta, porque ela vai me dar um tempo para me reestruturar, senão eu não saberia o que fazer com esse microfone aberto. Aproveito para dizer que quem estiver acompanhando pelo YouTube do Ibirapitanga e quiser mandar mais perguntas, por favor, faça isso. Essa primeira é para você, Jurema. A branquitude pode sair do transe colonial sem produzir extrativismo epistêmico e epistemicídio contra povos pretos e indígenas? Obrigada pela pergunta. Obrigada, Tula, também por tudo que você falou, tão bonito, tão profundo, tão pertinente, né? Tão pertinente. Eu acho que, como eu disse, é um privilégio estar aqui, né? Agora, a pergunta se a branquitude pode sair do seu lugar, pode deixar de ser, né? Porque se ela pode deixar de ser, deixando para trás o carrego todo que traz, não tem como, né? Não faz sentido, porque é próprio da definição da branquitude todo esse carrego aí que foi colocado, né? Epistemicídio, todo o resto, tudo faz parte. O conceito de branquitude é tudo isso dentro e mais um pouquinho, né? Então, só romper com o racismo, com o colonialismo, com o epistemicídio, com todas as desgraças que o racismo produz, né? É romper com tudo, né? Carregar. Não dá para fazer um antirracismo meia-boca, né? Como disse Tula, é radical, né? É radical, é profundo, é inescapável, né? É um chamamento ético, né? A ética é isso, né? A ética é imperativo. Ou você segue esse chamado, ou não tem como, né? A transformação que a gente fala, a ruptura ideológica, a ruptura estrutural, sistêmica, ou qualquer que seja o nome que a gente dê, é radical desse tamanho. É preciso fazer outra coisa, né? É preciso ser de outro jeito. É preciso estar no mundo de outro jeito. E é preciso que seja outro mundo, de certa forma. Porque esse mundo tem que acabar. Esse mundo que destrói tanta gente, destrói a maioria, gente.
produz morte toda hora, todo dia. Operação policial na Maré ontem, tiro na barriga de uma grávida de 20 e poucos anos. O bebê morreu. E é dito assim, a gente vê isso no jornal da hora do almoço. E antes dessa jovem, outra pessoa foi morta, e outra foi morta, outra foi morta, outra foi morta, e é muita gente. É muita gente, é muita morte, é muita desgraça. Eu não tenho outras palavras para falar. A gente pode falar epistemicídio, a gente pode falar colonialismo, ou pode falar desgraça. Ou pode falar indigência moral e ética. Pode falar muitos termos, mas é tudo muito ruim. E é preciso romper com tudo. É preciso criar outro mundo. Mas a boa notícia é que é preciso, mas é factível. A experiência negra e a experiência negra na diáspora mostra que outros mundos são criados. O mundo que de onde a gente foi arrancado foi destruído, mas a gente construiu outros mundos. Construiu cercado das tragédias, das desgraças todas. Mas a gente construiu outros mundos. Derrubar o regime da escravidão. Viver mais do que 7 anos. Inventar para nós nosso próprio nome. Porque eu continuo tendo o sobrenome Werneck, mas certamente eu sou outra pessoa. Eu não sou Werneck. Eu não sou Werneck. Eu sei que eu tenho outro nome. Não é? Eu sei que eu sou outra coisa. Inventar para construir em mim um outro sujeito fora do olhar da branquitude. O sujeito que eu sou na Vera, o sujeito que eu sou real. O sujeito que eu sou criado pelo espelho de quem vem antes de mim e de quem está junto comigo nesse mundo. Imaginando aquelas e aqueles que vão vir depois de mim. É esse o sujeito que eu sou. Isso é criar outro mundo. As jovens, outro dia, principalmente artistas, têm construído um conceito chamado afrofuturismo, que é essa possibilidade de... É mais do que uma possibilidade, é um reconhecimento que outros mundos vão ser criados. Estão sendo criados e podem ser criados. É isso. É isso. Você pode chamar de afrofuturismo, você pode chamar de ruptura ideológica, pode chamar de o que quer que seja, mas é preciso que esse mundo acabe, e acabe a todo momento, a partir de sempre, de agora e agora e agora e agora. Jurema, muito obrigada. Ouvir vocês, de fato, é algo que mobiliza muitas camadas da existência, né? Além de uma provocação racional vibrante, tem algo que mexe no corpo, que mexe em outros corpos, é algo de fato fortíssimo. Roda, gira mesmo. Xirê, agradeço muito a vocês por isso. Tula, você, assim, de forma brilhante, no início, nos falou, né? Como os operadores do direito, que têm essa Mont Blanc na mão, têm um papel e precisam se responsabilizar por aquilo que é possível fazer com essa Mont Blanc. Mas há também limites para essa atuação? Porque essas categorias jurídicas, as categorias do direito, você escreve e fala bastante sobre isso, elas foram criadas para os brancos, pelos brancos. Tem possibilidade de a gente mudar as próprias categorias? Então, eu acho que uma coisa importante é separar a pergunta sobre os limites da pergunta sobre possibilidades. Porque a pergunta sobre possibilidades, ela significa uma coisa para a gente muito direta, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, qualquer discussão sobre mestiçagem, né, no Brasil já comunica coisas. Discutir possibilidades do direito, possibilidades de uso do direito para emancipação, uso do direito, desse direito, né? Isso também, né? Esse tipo de discussão, ela também está muito já brifada
né, por algumas questões, que é essa necessidade de blindar o próprio colonialismo jurídico da possibilidade da gente esgarçar tudo que ele é capaz de fazer. Então, toda vez que a gente faz alguma crítica mais estrutural acerca do direito, imediatamente a gente não consegue nem avançar na crítica, a gente não consegue nem se habituar à possibilidade de botar a cabeça para pensar a partir dessas limitações. Não dá tempo. Imediatamente vem o negócio. Veja bem, pode ficar pior. Veja bem, o retrocesso. Mas é uma defesa do retrocesso de algo que sequer foi acessado. Aí eu fico com dificuldade. Né? Aí é uma tentativa de dizer, mas veja bem, não serve só para isso. Tá, mas me deixa pensar primeiro para que está servindo, do ponto de vista dessa desgraça toda, né? Como o Juliano estava falando, vamos pegar esse negócio, deixa eu entender primeiro. Deixa eu mergulhar nisso aqui, entender todas as dimensões em que esse direito pode atuar na produção dessa desgraça, inclusive para que, se eu tiver que optar, né, por algum tipo de incidência no sentido desse mundo ainda, né, de pensar as possibilidades desse direito, eu também poder pensar de outro lugar, né? Porque aí eu vou pensar a possibilidade a partir das limitações. Tá me entendendo? Agora, pensar as possibilidades a partir de mito, de uma promessa de um direito moderno ocidental que nunca foi, que nunca se constituiu, e não se constituiu não é porque não conhecia outras possibilidades, não, gente. Não é porque... mas veja bem, esse direito ocidental moderno, que é um pouco... quase uma blindagem, né, para quem quer falar sobre direitos humanos, né? Você tem que ver que não dá para jogar isso fora. Peraí, do que a gente está falando mesmo? Porque esse imaginário é um imaginário que foi escolhido em rejeição a outros e não por ignorância da sua existência. Esse direito moderno que está aqui hoje, que organiza o nosso modelo constitucional e o nosso modelo de proteção, inclusive, né, no campo dos direitos humanos, ele é signatário da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. E essa adesão a esses projetos, antes que que alguém me chame para defender esse legado, ou que projeto é esse, vocês vão me desculpar, mas eu quero entender por que rejeitamos o haitiano. Porque houve uma rejeição explícita. O Marcos Queiroz tem um trabalho belíssimo, ele pega os anais da Constituinte de 1823, que é quando o Brasil estava se inventando nesses termos, enquanto nação, em que a boa parte das discussões do Constituinte era exatamente para fazer como não permitir que o Brasil vire o Haiti pós-Revolução Escrava. E como é que se fez isso? Mobilizando essas promessas da Revolução Francesa. Exatamente porque as promessas da Revolução Francesa são diretamente articuladas com a inviabilidade de um projeto de nação como o construído no Haiti. O Haiti é fruto dessa impossibilidade. A Revolução Escrava haitiana é fruto dessa impossibilidade, desse descumprimento que ele está no pressuposto desse projeto. Então, não vem querer que eu use minha energia, tá entendendo? Que eu pegue o meu alquidar para ofertar alguma coisa, para quem está de barriga cheia, porque esse tipo de repertório é um repertório que o que mais tem é oferta para dizer que ele é bom, para defender que o mundo não seria esse, senão, para dizer, inclusive, que o problema dos 5G da China é que eles não aderem a isso. E daí, para pior. Não vou nem entrar nessa baixaria, né? Eu não vou pegar o meu alquidazinho, tá entendendo? Para fazer uma oferta para isso. Por quê? Porque me interessa alimentar outra coisa. Então, assim, inclusive, quando a gente fizer a discussão das possibilidades desse campo,
me parece que é preciso fazer a partir daquilo que interessa. Porque aí é diferente, né, gente? Porque se eu pego o meu negocinho e faço uma oferta para o negócio daquilo, do projeto que foi rejeitado, né? Aí eu me dedico a botar minha cabeça para funcionar, para ver que projeto era esse, o que deu certo, o que não deu, que tipo de adesão ele pode vir a ter ou não com a realidade brasileira. E aí, gente, não tem nem comparação, chega a ser uma briga estranha, né? Porque a pessoa, né, abrir mão de um projeto que tinha uma articulação muito mais direta e profunda com o tipo de problema que a gente tinha no contexto brasileiro. E a pessoa pega o quê? A ruptura com o antigo regime como o grande problema que a gente precisava resolver enquanto nação. Oi? Eu, no caso, estou para ver, gente. O antigo regime nunca foi um problema do tipo nosso. E aí vou ficar eu vendo a potencialidade do que a ruptura com o antigo regime pode produzir do ponto de vista da minha irmã que perdeu o filho ontem, na Maré. Vocês estão de sacanagem. Entendeu? Então, assim, primeiro eu acho, Bianca, que é importante a gente começar a separar essas perguntas. Separar essas perguntas, se permitir ampliar a imaginação política, a ponto da gente ser capaz de perceber a complexidade desses limites, sabe? Não é trivial esse modelo de organização do mundo. Essas limitações não são triviais, não é simples, não tem um modelo fácil em que isso se organiza, que uma mudança de uma categoria ou de uma orientação processual, jurisprudencial pode ser capaz de... Não, o negócio é sofisticado, o negócio é bem feito, o negócio se reatualizou a partir de contextos específicos. Acho que a gente tem que se permitir mergulhar nas limitações, entender essas limitações, exatamente porque a gente está aqui a despeito de tudo isso. Então, para mim, interessa mergulhar na limitação, não porque eu vá construir a grande narrativa das oprimidas acerca do direito, né? Direito pelo olhar das oprimidas. Não é isso, não. É porque me interessa mais, na verdade, mergulhando nos limites, olhar diante daquele limite, quando você se dá conta do tamanho do limite, do tamanho da impossibilidade, você olhar do lado e falar, como é que esse pessoal estava agindo? Estava agindo politicamente e sobrevivendo a despeito de tudo isso? Porque eu acho que quando você se dá conta do tamanho da limitação que é imposta, você se dá conta também do tamanho da potência que a nossa gente tem. Então, eu não olho para isso porque eu quero construir a grande narrativa das oprimidas acerca do direito. Ao contrário, eu quero aprender com o meu pessoal como é que elas conseguiram fazer, né, nos tornar possibilidade diante de tamanha limitação. E, com isso, botar minha viola no saco, olhar para o tipo de limitação que me é apresentada hoje e ver qual é o real tamanho disso. Porque a partir do momento em que eu boto as limitações em contexto, eu consigo ver também se eu não estou fazendo a encostada, né? Que pode ser que elas tenham lidado com limitações piores que a minha. E aí, se eu não estou conseguindo produzir nada em resposta, gente, aí a responsabilidade pelo dedo vira para o outro lado, né? Que a gente bota o dedo para cá, mas você botar para cá também. A mãe, de novo, né? A mãe preta é fundamental, né? Você não faz mais do que sua obrigação, ela vira logo, né? Ela te ensina rapidinho a virar o negócio. E qual é a parte que eu não estou fazendo, né, gente? Qual é a parte que eu não estou fazendo? Qual é o tamanho que eu estou dando, né, a essas limitações? Né? E o tamanho que eu estou dando a essas limitações serve a quem? Então, me parece que eu, pelo menos, tenho tentado fazer esse exercício de separar as perguntas, não para não ter, né, uma atenção voltada às possibilidades, porque a gente não porque tem um imperativo aí, né? Tem um imperativo da vida que vai me obrigar a dar uma resposta, certo? O Jurema vai virar e falar, tudo bem, mas você é do campo do direito, eu entro, não entro com a ação, qual que eu entro, qual que eu faço, né? Fica aí, teorizando bonita, tá ótimo, agora vem cá, tem um problema concreto, a gente resolve como assim? Essa pessoa tá presa, né? Essa mulher perdeu o filho, tá nesses termos, isso tem projetado isso, e qual é a resposta que você me dá? Eu preciso pensar em alguma forma de atuação e incidência a partir desse lugar, e que não reproduza aquilo que eu critico, óbvio.
Mas, para mim, a separação dessas duas dimensões tem sido informadoras, sabe? Inclusive, desse percurso, desse caminho, dessa forma de responder. Tula, obrigada de novo. E obrigada também à pessoa que me mandou uma pergunta para vocês duas. E aí acho que a Jurema pode responder. E Tula, se você quiser emendar logo depois da Jurema, também dialogando com o que ela disser, acho que vai ser bacana. Pesquisas acadêmicas, atuações nas escolas com práticas pedagógicas que colocam em pauta a branquitude, reforçando a presença dos privilégios, podem ser uma contribuição de professoras e professores brancos? Eu acho que cada um luta com o que tem, né? Assim, se é lá que você pode lutar, faça. Né? Eu acho que não tem fórmula, não é? A escola deve ser um lugar de fazer diferente, bem como fora dela. Né? As pesquisas acadêmicas e as condutas acadêmicas. Né? As pesquisas acadêmicas, as condutas acadêmicas e o que se ensina e se aprende fora da escola. Né? Tudo isso faz parte das dimensões de luta. Mas sim, eu acho que todo mundo, para dizer, pergunta, né, se isso é uma possível contribuição de branco, sim, como todas as outras. É preciso que voltando à primeira pergunta, é preciso que cada um descubra quais ferramentas que tem para lutar e use. Né? Se tem a pesquisa, faça. Né? Se tem o ensino, faça. Mas não pode não fazer. Só não pode não fazer. Tula. Acho que é isso, né? E além de não pode não pode fazer só ali, né? Então, enquanto investido, né, dessa condição de educadora, eu faço isso. Mas eu faço isso à custa da exploração de uma mulher negra na minha casa, para que eu possa fazer isso. Aí já tem um negócio de um problema, né? Então, aí já deixou de fazer. Aí você perdeu até a possibilidade do que aquela sua atuação na sala de aula, no espaço da escola poderia ter produzido. Porque a gente forma, né, uns aos outros de várias maneiras, né? E aí pensar nesse processo formativo demanda da gente essa transformação radical, essa transformação completa, ampla, sem gradação e sem local confortável para fazer, né? Porque é importante fazer isso, tanto nas escolas que tem uma coordenação que banca esse projeto político-pedagógico, mas eu quero saber se vão fazer nas escolas em que a direção é uma direção que vai criar uma série de problemas, entraves e perseguições para que esse trabalho seja feito, né? E que tipo de articulação você vai fazer a partir disso, né? Eu não estou aqui defendendo, obviamente, que se engula, né, sozinha esses assédios, mas que diante de um ambiente não tão confortável para a produção desse tipo de incidência, como é que a gente se articula, se reorganiza, se retroalimenta, se fortalece para viabilizar que isso seja feito na vida, né? Nos mais diversos espaços. E é o que o Jurema falou, né? Isso só é possível quando você entende que não dá para não fazer. Né? A partir do momento que isso entra no lugar do que não pode não fazer, aí a coisa já começa a se abrir para ir, né? Para esse lugar. Maravilha. Vou aproveitar que mais ninguém mandou pergunta por enquanto e retomar, Tula, a forma como você encerrou a sua resposta anterior. Quando você lembrou, né, da mãe preta que falou não faz mais do que a sua obrigação e que a gente está aqui num contexto muito mais confortável do que o que
as mulheres que vieram antes de nós e têm preparado os caminhos, as nossas condições, elas foram criadas, como você disse, né, pela Jurema Werneck, Lúcia Xavier, Sueli Carneiro. E aproveito para compartilhar aqui não só essa conversa, mas o chat aparentemente também está maravilhoso. Porque lá no chat, nos assistindo, está Sueli Carneiro, Vilma Reis, Márcia Lima. Então, assim, a responsabilidade vai aumentando, a coisa fica ainda mais complicada. E aí, aproveito para saudar e honrar essas mulheres maravilhosas que nos ensinam tanto e que, de forma generosa, nos dão bronca e abrem caminho, nos colocando no lugar, né? E a gente precisa sempre agradecer e bater cabeça por isso. Mas, Tula, pegando esse seu gancho de que em condições muito mais difíceis as nossas já fizeram provavelmente mais e melhor do que a gente está fazendo agora, eu tomo a liberdade, Jurema, de te pedir para falar um pouco de Tia Seata, da imagem da Yalodê, porque eu sei que a sua tese de doutorado ela é lá de 2007, se eu não me engano, mas ela é tão atual na nossa leitura de mundo que eu acho que pode ser muito interessante para as pessoas compreenderem melhor isso que a Tula traz. Se você puder contar um pouco para a gente, enfim, da Tia Seata e da sua formulação sobre a Yalodê. É uma tese lá de 2007 mesmo. Eu sempre gosto de lembrar dela. Eu acho que eu tenho trecho decorado da sua tese. Desculpa, vou até fechar meu microfone porque eu fico muito emocionada. Que bom que você lembra, porque eu lembro pouco já. Mas, Tia Seata, primeiro você falou figura da Yalodê. O que é Yalodê? Yalodê é um título, uma definição, uma condição, né, que foi trazida do século IV a.C., atravessou séculos da experiência africana, atravessou a invasão colonial no continente, atravessou o navio negreiro, atravessou a senzala e está presente no século XXI, em 2020, no Brasil e no mundo. Quem é Yalodê? Yalodê é o título da representante das mulheres africanas de origem iorubá, das mulheres negras, né, na esfera pública. Ela é a porta-voz das mulheres, aquela que fala pelas mulheres no conselho. E a Yalodê é também, na tradição do candomblé, né, e a Yalodê é um título que Oxum e Nanã recebem, né, também, dessa potência. E a Yalodê, e esse título, essa definição percorreu, né, do século IV a.C., toda a história da diáspora africana até aqui, porque faz sentido. Porque, né, a gente só tem Yalodê só está presente hoje, faz sentido hoje, não é? Você vai em espaços de tradição, você ouve. Existem pessoas hoje que têm esse título Yalodê, não é? Existem pessoas, existem divindades também, não é? Existem esses processos de representação. E ela só foi preservada, né? Poderia ter morrido como nós morremos, não é? Poderia ter desaparecido como nós desaparecemos, mas isso foi guardado como um tesouro nosso, porque isso fala dessa trajetória de potência da voz da mulher na participação, na presença. Eu digo isso, né, chamando a atenção que mulher negra na diáspora, né, nessa experiência diaspórica, é menos que nada, não é? O discurso hegemônico coloca a posição da mulher negra como menos que nada, mas nós sabíamos, né? Nós sabíamos e trouxemos essa potência atacada, vilipendiada, mas nós trouxemos e preservamos essa potência até aqui. Aí você pede para eu dar o exemplo de Tia Seata. Bom, Tia Seata era uma mulher baiana que chegou no Rio de Janeiro no início do século XX, né? Viveu no Rio de Janeiro, numa região aqui, que um membro daquela comunidade chamou de África em miniatura, depois alguém chamou de Pequena África, né? Heitor dos Prazeres chamava de África em miniatura, porque era um conjunto
era uma diáspora baiana, negra baiana, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na região ali onde é o Porto. Foi né? Todo mundo que chegava parava ali. Depois elas se mudaram, essa comunidade se mudou e se expandiu até a Praça 11 pelas mudanças do centro do Rio. E Tia Seata ficou conhecida como uma mãe de santo famosa, muito famosa. E não apenas como mãe de santo famosa, e ela ficou famosa, ela passou pela história por ter curado o presidente Venceslau Braz, uma ferida que ele tinha na perna, que estava desenganado, ele ia morrer daquela doença. Então, gente que frequentava a casa dela pediu para ela ir lá no palácio tratar o presidente. Ela, como boa mãe de santo, disse: ele que precisa, ele que vem aqui. Mas aí teve toda uma diplomacia para dizer: mas minha mãe, o presidente, na casa de Candomblé, na Praça 11, ela concordou, foi e tratou lá o presidente e curou. E no final da história, o presidente curado pergunta para ela o que ela quer em troca. E ela disse: eu quero emprego para o meu marido. Ela, junto com esse marido, tinha, acho que era 8 filhos, uma coisa assim, toda uma comunidade para cuidar, um emprego para o meu marido. E o meu marido, o marido dela, conseguiu um emprego na Guarda Nacional da época. Uma coisa muito interessante, o que significava, naquele início do século XX, numa casa de Candomblé, uma mãe de santo tem um marido que era da Guarda Nacional. Significava que a festa do terreiro era protegida pela Guarda Nacional. Num tempo em que a polícia, o Estado brasileiro, invadia as casas de santo, derrubava, prendia, quebrava, vilipendiava, né, e atacava. Na casa dela tinha também samba. Tinha também choro, Pixinguinha e Todos os Prazeres, João da Baiana, Elisete Cardoso, todos são descendentes dessa casa, dessa comunidade. Né? Uma casa, né, muito, muito criativa na música. Mas ela ficou conhecida como sendo a dona da casa onde se inventou o primeiro samba da história, que era pelo telefone, que pelo ritmo não é nem o samba, mas ela ficou para a história como na casa dela se criou o primeiro samba. O chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar. E o que tem bacana nisso tudo? Tem muita coisa bacana. Eu acho que tem muita coisa bacana. Mas a coisa que eu acho mais bacana é que, obviamente, o samba não foi inventado na casa de Tia Seata. Mas ela é tão influente até hoje, que dezenas de historiadores escrevem isso nos livros. As pessoas dão entrevistas falando que o samba foi inventado na casa de Tia Seata, mas imagina. E por que eu digo que não foi inventado? Porque outros documentos históricos do caminho dos africanos pela diáspora das Américas, no Caribe, encontram referências à palavra samba na Argentina, antes da derrubada do regime da escravidão, em Cuba, né? No Caribe todo. No Brasil, o Brasil eu me lembro que eu documentei, não lembro mais, dezenas de formas de samba. O samba lá que Jackson do Pandeiro trouxe, né, da Paraíba, o samba de Pernambuco, samba de coco, samba de não sei o que, samba em todo lugar. Mas a Tia Seata é tão influente que o samba... Quem é que diz que o samba não foi inventado na casa dela? Não é? Eu estou falando isso, o que eu estou falando? É porque é uma mentira? Não. É a potência da influência dessa mulher, né, que narra uma história dentro da história. Não é a questão de onde é que o samba foi inventado, porque antes dele ser inventado, ele já existia. E antes de Tia Seata chegar no Rio de Janeiro, já existia também. Né? Nós, negros e negras daquele tempo, não ficamos esperando Tia Seata viajar para o Rio de Janeiro para inventar o samba, que já existia. Porque essa é uma tradição, vem com a gente, vem de todo quanto é lugar. Não é? Mas essa mulher tão potente, que curou o presidente, né? Que teve, num período difícil da história do racismo religioso no Brasil, sua casa protegida pela Guarda Nacional, essa senhora é a dona do quintal onde o samba foi criado. Mas tem um detalhe, né? Essa potência não escapou, o racismo patriarcal heteronormativo continua agindo aí, apesar da potência dessa mulher, porque ela é a dona do quintal. Ainda que notícias digam que ela estava na roda, onde o improviso foi criado em torno pelo telefone, ou seja, ela inventou também um pedaço, ela estava na roda, ela participava, ela versava, ela não aparece como autora. Não é? A autoria
ficou aprisionada pela indústria cultural como coisa de homens. Não é? Mas ela é a dona do quintal. E ela, na casa dela, inventou-se o samba. Eu acho isso muito potente, eu acho que tem 1000 significados nessa história. Obrigado, Bianca, por me fazer contar ela um pouquinho. Eu que agradeço, Jurema. Eu confesso que eu fiz em benefício próprio, porque eu já tinha lido muitas vezes, mas eu nunca tinha te ouvido. Então eu estou aqui, ó, me deleitando. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tula, uma pergunta que chegou também pelo chat. Várias falas do encontro reforçaram o lugar da exploração da mulher branca sobre a mulher negra, se beneficiando do trabalho doméstico para reforçar um lugar de poder. Qual o lugar que a trabalhadora doméstica ocupa na estrutura? De que forma construir relações dignas de trabalho e de relação, mantendo o trabalho doméstico, considerando que a relação de poder e privilégio não muda estruturalmente ainda assim? A gente considerar o trabalho doméstico um trabalho, né? Tratar a trabalhadora doméstica como você gosta de ser tratada enquanto trabalhadora. Né? Eu vi muita gente com discurso progressista ser incapaz, nesse contexto de Covid, de dar à trabalhadora doméstica o tratamento que exigia dos seus próprios empregadores. Se não há, né, e eu ouvi muita gente falar isso, se não há condições de exercer a minha função de maneira remota e estamos em pandemia, é obrigação do empregador garantir o sustento dessa pessoa, continuar pagando, para que essa pessoa continue viva. Só que as hierarquizações de humanidade entre nós são tão orientadoras das nossas relações que a gente consegue, né, muita gente foi capaz de exigir do empregador esse tipo de postura, e enquanto que reproduzia sobre, né, a trabalhadora doméstica exatamente o oposto daquilo que considerava razoável. Tudo bem que a minha absorção por Lélia só é conhecida, então é meio esquisito a pessoa dizer que, né, a partir das trabalhadoras domésticas aprendeu a perceber, né, a fazer uma interpretação do Brasil, porque não, né, aprendi com ela, sim, e aprendi com ela a ler processos políticos jurídicos também, né, com as trabalhadoras domésticas, né. Todo o processo de rejeição a proteção jurídica a esse trabalho é muito revelador do funcionamento do direito como um todo, da racionalidade jurídica como um todo. Inclusive no momento em que, muito tardiamente, se vai constitucionalizar essa proteção. Os termos, né, da constitucionalização tardia, né, nem no século XXI a gente foi capaz de conferir exatamente a essas trabalhadoras domésticas as mesmas proteções que damos aos trabalhadores urbanos e rurais. E quando eu falo nem no século XXI, não é porque se esperava uma coisa diferente do racismo, mas é porque é revelador, né, desse contínuo. E é revelador do tipo de acumpliciamento que essa categoria, né, e aí agora eu estou falando dos operadores do direito e não dos domésticos, né, é capaz de produzir, né, do tipo de negociação que é feita, porque só se consegue avançar minimamente em algumas dessas garantias se converter, né, se essas garantias se converterem em isenção fiscal, se essas garantias se converterem em algum tipo de benesse ou privilégio para as mulheres brancas. Tem a dó, gente. Tem a dó, o negócio tá desenhado, né? E desenha, tem uma pesquisadora, jovem pesquisadora, com quem eu aprendo muito da UNB, que é a Juliana Araújo, que tem trabalhos belíssimos pegando exatamente a trajetória do trabalho doméstico para pensar uma série de
dimensões, né, dessa racionalidade jurídica mais ampla, do funcionamento do direito, dos operadores do direito, do processo de constitucionalização, do tipo de... Enfim, todos esses aspectos que essa condição, né, a que a gente submete e reproduz e mantém as trabalhadoras domésticas nos oferece. Eu tenho, né, duas formas de perceber o funcionamento do direito que para mim são muito reveladoras do todo. Não porque me colocam no microscópio o vilipêndio específico que essas gerações engendram, mas porque eu acho que elas efetivamente são muito mais reveladoras do funcionamento geral do que das suas condições específicas, né? Um é o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, para mim, efetivamente, é um lugar em que a gente consegue entender, olhar com cuidado para o trabalho doméstico do ponto de vista jurídico, né, tanto da luta política de construção de norma jurídica de proteção, como do tipo de proteção que se vai dando, como se vai dando, né, e quanto se deixa de dar no momento em que não havia essa proteção normatizada, ao momento em que ela é normatizada. Eu acho que é muito mais indicativo, não da situação específica das trabalhadoras domésticas, mas do funcionamento em geral do direito. Elas dizem muito mais, né, de toda a relação capital-trabalho do que a gente imagina. Para mim, a mais bem acabada representação do que esse capitalismo racial patriarcal tem, né, e incide sobre as nossas vidas. E ali não tem cortina de fumaça, né? Exatamente porque ali não tem cortina de fumaça é que a gente consegue entender o que a gente faz com a gente quando a gente submete essas mulheres ao que a gente submete. Que tipo de sistema econômico a gente sustenta quando a gente submete essas mulheres a esse tipo de condição de trabalho. Então, para mim é muito revelador disso. Então, eu tento, sempre que eu acho que eu estou dando uma viajada, assim, sabe, perdendo um pouco o pé no chão, eu olho para isso e olho para as prisões. Não porque prisão, não para aprender com a realidade prisional as especificidades do contexto da privação de liberdade no Brasil, mas porque eu também vejo a prisão como uma das melhores representações do que nós somos enquanto sociedade. Porque a prisão também nos diz muito daquilo que a gente, todo mundo, cada um aqui no seu lugar é capaz de se acompliciar também. Porque todos nós dormimos com a prisão sendo uma opção política. Todos nós. E por isso ela diz muito mais do tipo de pacto político que a gente é capaz de produzir. O quanto a nossa imaginação política sobre democracia é tacanha. Quanto a ideia de república, de liberdade, é frágil. Não é nada. Porque a gente conseguir dormir, todo mundo, dormir com a prisão seguindo, nos termos em que ela segue, sendo uma realidade que todo mundo, que é sustentada por quem está fora dela, por isso eu estou colocando cada um de nós, porque nem isso, né? Nem essa discussão eles têm acesso lá dentro agora, eu não posso colocá-lo, nem colocá-lo. Com o índice de encarceramento que a gente vivenciou nas últimas décadas, né, de um projeto de estabilidade democrática progressista num campo mais orientado ao centro-esquerda, tendo sido responsável por um encarceramento que cresceu mais de 700%, com encarceramento feminino que em 10 anos responde, né, por um outro modelo de inviabilidade para nós, outras dimensões do genocídio sendo acirradas a partir daí. Isso é muito mais indicativo do que a gente que está do lado de fora, sabe? Então, me parece que no ponto de vista da racionalidade, tanto política, e aí eu vou botar racionalidade político-jurídica, né, dessa atuação do Estado conosco e da gente em relação a nós, e tendo o Estado de alguma forma como ponto de referência,
eu tenho esses dois aspectos como aspectos que me oferecem leituras muito duras, mas ao mesmo tempo muito concretas sobre o que é o Estado brasileiro, o que é o direito brasileiro, o que é a sociedade brasileira. Então, acho que trabalho doméstico é fundamental e prisão também. Tula, e eu vou tomar liberdade de pegar um gancho quando você fala de prisão, para lembrar também a sua primeira fala, de que diz respeito à nossa sobrevivência. Então, quando a gente fala de trabalho doméstico e de prisão, a gente não está falando de nada distante da gente, né? As nossas familiares próximas são ou foram empregadas domésticas, se é que algumas de nós que hoje estão em outros espaços também não foram empregadas domésticas. E nossos entes queridos estão encarcerados, né? Os meus filhos estudavam numa escola com muitas crianças brancas e mudaram há 2 anos para uma escola de maior parte de crianças negras. E um dia a Cecília, minha filha, aos 6 anos de idade, agora ela está com 8, mas ela voltou para casa e falou: mãe, nessa escola nova eu não sou a única. Todos os meus amigos têm ou um irmão, ou pai, ou um tio que também está na cadeia. Isso talvez seja também uma marca importantíssima daquilo que você trouxe na sua fala inicial, sobre a partir de que lugar a gente fala da estrutura racista da sociedade brasileira, de algo que é sobre a nossa própria sobrevivência. Muito obrigada, Tula, de novo. Nosso tempo está acabando, infelizmente, porque eu ouviria vocês duas a noite toda com alegria. Então, antes de convidá-las para as considerações finais, eu vou fazer uma última pergunta. E aí, Tula, dessa vez, eu peço para você começar respondendo e para a Jurema pegar em seguida, porque ela já responde a pergunta também dialogando com você. Diante da estrutura, pessoas negras têm, historicamente, criado movimento no sentido de desmantelá-la. Mas os mecanismos de manutenção por parte dos sistemas da branquitude e dos sujeitos brancos vêm se sofisticando. Para vocês, quais são as contradições centrais dos indivíduos brancos que se dizem comprometidos com o antirracismo? O que eles ainda não estão enfrentando para avançar no desmantelamento do racismo estrutural? Só isso. Entendi, Bianca. Muito obrigada. Agora ela não me deu nem tempinho para pensar a possibilidade do Zurema, porque, né? Apareceu o caminho, né, gente? Muito obrigada, minha irmã. Vai ter volta. Mas enfim, contradições. Eu acho que a principal contradição, eu não sei se eu chamaria de contradição, né? Mas aí eu vou tentar botar naquilo que eu vou tentar dialogar com a questão que foi trazida a partir de um lugar que eu tenho também pensado, que se articula, não sei se a ideia é contradição exatamente, mas eu acho que tem algum caminho de conversa. Que é, tudo isso que a gente está falando só é possível se as pessoas estiverem efetivamente dispostas a bancarem o que significa essa transformação, essa ruptura radical. Isso significa que essas pessoas se perguntem se estão dispostas ou não, alterando, por exemplo, né, isso do ponto de vista, quando dá para fazer do ponto de vista reflexivo, né? Na ação não dá tempo para isso, a gente não muda o final, né? A gente não dá para mudar o roteiro em ação, né? Mas se essas pessoas, a gente está aqui em tese, né, num contexto que permite um exercício, né, de reflexão. Me parece que uma maneira interessante da gente pensar isso é as pessoas brancas, que estão ouvindo tudo isso, e estão firmando um compromisso, né, em relação à luta antirracista. Eu queria que essas pessoas se perguntassem se esse firmamento que elas fazem esperando de nós que tipo de comportamento.
Então, quando essas pessoas brancas são capazes de dizer, no meu espaço de trabalho, eu vou defender a ampliação de vagas, de pessoas, babá, que tipo de comportamento elas esperam de nós quando elas falam isso? Certo? E aí a segunda pergunta que eu queria fazer para essas pessoas é: muda esse comportamento e coloque nos nossos corpos um comportamento que você teria diante dessa situação. Certo? E aí você pergunta de novo se você está disposta a bancar ou não. Então vamos voltar para a doméstica, né? Situação muito específica. O contexto de Covid, proteção da vida em primeiro lugar. Que história é essa de separar atividade econômica de proteção da vida? Isolamento é a única forma de produzir e tal, e blá, e blá. Quem está defendendo esse discurso, né, defende esse discurso e pode, né, diante, né, das mulheres que trabalham na sua casa, dizer: menina, eu fico consternada, eu fico sem jeito mas é porque assim, eu fico sem graça, né, de dizer o quê? De tirar o trabalho dela numa hora dessa, que ela vai precisar mais, que vai ser mais difícil ter trabalho. Por isso que eu mantive ela trabalhando na minha casa nesse contexto, porque eu fiquei imaginando o que seria dela sem o trabalho. Porque aí, se eu tiro o trabalho que é a função dela, como é que eu lido com a subsistência dela? Cheia de filhos, gente. Eu mando tanta roupa para os filhos dela, eu mando negócio de material escolar, eu mando tudo isso, essa coisa toda. E qual é o comportamento que essa mulher espera? Que essa trabalhadora agradeça por ter tido a sua função mantida nesses termos. Agora, eu queria que ela firmasse esse compromisso dela antirracista, imaginando que essa mulher ia dar a ela a resposta que ela deu ao empregador dela, que é outra. Vamos um pouquinho mais fundo. Segurança pública, discussão sobre segurança. É um absurdo essa política de drogas. Rapaz, essa política de drogas que está aí, que encarcera seletividade penal, todo esse negócio todo. Sou contrária a tudo isso. Certo? As pessoas falam isso imaginando de nós que tipo de comportamento. Agora, eu queria que essas pessoas, né, se vissem submetidas à violência diuturnamente, que comportamento se espera, né? Elas esperam delas mesmas, né? O que elas consideram razoável de como agir diante, né, da submissão ao vilipêndio como norma. E diante desse tipo de postura nossa em relação a elas, eu quero que elas repitam que esse modelo é um modelo inaceitável, é um modelo que elas vão romper com ele, inclusive com as próprias vidas, botando as próprias vidas em jogo. Eu acho que esse é o ponto que pode nos oferecer um caminho de atuação distinta do que nos trouxe até aqui. Eu não sei se isso é contradição, né? Mas é assim um pouco que eu tenho visto, né? Um pouco tentar ver se essas pessoas se perguntam que tipo de postura de nós elas têm em conta, porque isso diz muito da imagem que elas têm sobre nós, né? Das hierarquizações de humanidade que são mantidas, inclusive em alguns discursos que se enunciam do ponto de vista antirracista. Né? E esperando de nós uma reação que seja nada mais, nada menos do que humana diante do grau de violência que a gente está submetido, se elas são capazes de manter esses mesmos compromissos, essa mesma atuação. Acho que esse é um caminho possível para a gente ganhar confiança. Né? Estou entendendo que eu tenho que emendar nessa construção super consistente da Tula, mais essa, né? Mas eu acho que o que Tula diz para mim, entre outras coisas, né, é que tem uma contradição aí, né? Ou pelo menos duas, eu enxergo duas. Uma, né, é a contradição de acreditar que a mudança existe sem mudar, não é? Que mudança é confortável, né? Que dá para mudar, mas estando bem. Não, é romper com o aniquilamento. Essa situação da trabalhadora doméstica lembra que é o racismo patriarcal operando sobre uma mulher e atingindo toda uma comunidade. A principal fonte, o principal motor econômico das comunidades negras tem sido, ao longo dos séculos, que depois do fim do regime de escravidão, tem sido o trabalho doméstico.
Ou seja, ataca a mulher. O racismo patriarcal visa destruir a mulher porque através dela destrói a comunidade, né? O encarceramento é um plus, não é? Aí retira, né, a possibilidade de resistência dos homens, inclusive o encarceramento, o tiro, né, a morte violenta. Então, acho que essa é uma contradição. A mudança não é confortável. Eu acho que tem uma segunda contradição, de que esperar que a gente pense na branquitude. Não é assim. Por que eu tenho que pensar? Igual, seguindo aqui a linha de raciocínio da Tula em relação ao direito. O direito Revolução Francesa e o direito Haiti. Não é? Eu tenho que pensar neles ou eu tenho que pensar no meu próprio caminho? Não é? Eu acho que não é que eu não possa fazer isso, mas essa expectativa, não é? de que nossa formulação tem que vir tem que se dirigir a esse eixo, né? De qual é o lugar né? de ter o branco, né? Lá como espelho, como guia, como eixo do pensamento, da ação, do ativismo. Eu acho que esperar isso é uma contradição também, né? Porque, na verdade, nós estamos fazendo o nosso papel, agora façam o seu próprio, né? Não é, a gente vai se encontrar na luta, né? Mas não vou encontrar na prestação de mais esse serviço, né? Assim, muita prestação de serviço. Eu acho que essa contradição precisa ser apontada e denunciada e precisa romper com ela também. Não é certo, não é justo, não é desejável que a gente preste esse serviço. Não é? A gente está pensando a vida, a sobrevivência, o mundo de uma forma, né? É preciso que as outras pessoas também pensem, né? A vida, a sobrevivência e o mundo a partir do seu próprio sapato, do seu próprio chapéu, e a gente se encontra nesse caminho de construção do novo mundo. Porque senão é muito para deixar aqui nas costas negras, né? A gente já tem pensado a vida de muitas formas e está tudo aí. A gente tem pensado, tem narrado com diferentes linguagens, né? A gente narra na tese, a gente narra na crônica, a gente narra na dança, a gente narra na culinária, a gente narra na indumentária, a gente narra como a gente projeta a vida e o caminho de encontrar a vida. Está narrado aí, na forma como a gente vive a religiosidade, etc. A gente já tem narrado, a gente produziu e narrou e disponibilizou, abriu o livro para todo mundo ver, né? Mas minha mãe sempre dizia, né? É preciso ter olhos de ver, né? Mas a gente fez a nossa parte, mas é preciso que as outras pessoas façam também a sua parte. Senão a gente tem que romper com essa contradição também. Mas é isso. Olha, eu como mediadora sou uma excelente tiete. Não cuidei do tempo, o tempo estourou, a gente está atrasada, mas cada uma de vocês podia fazer as considerações finais em 1 minutinho? Começando por Jurema? Com certeza. Menos de 1 minuto. Dizer que, como eu disse, é um privilégio. Eu acho que eu fico muito honrada. Eu sempre fico muito honrada de encontrar a Tula, Bianca, né? Bianca é uma mediadora, né? Um olhar agudo, ela sabe o que está fazendo, né? Ela não é... Eu acho que essa é uma vantagem. Eu acho que também esse encontro aqui tem uma vantagem, né? Tem a vantagem da palavra aberta, né? A gente veio aqui dar a nossa contribuição, a gente veio aqui e entregou, né? O que a gente teve condição de entregar. Tem coisas que são nosso segredo, tem coisas que a gente não vai entregar, né? Mas a gente entregou o que a gente tinha condição de entregar, né? Eu espero que isso seja útil, eu espero que isso vá adiante, eu espero que isso gere alguma coisa, porque, como eu disse desde o princípio, é preciso acabar com esse mundo e fazer outro, e é preciso fazer isso agora, né? Então, bora lá. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar com vocês aqui. Aproveitando que a gente está com tempo curto, queria agradecer muito, né, o privilégio também de dividir esse espaço com Bianca, com Jurema.
Eu e Bianca estamos dividindo o espaço, que a gente não está chorando, né? O que é bom, porque a gente gosta de o quê? De se acabar de chorar quando a gente se encontra nesses eventos, não é verdade? Lembrando que Vilma Reis diria, salve nós e as águas, né? É, exatamente. E assim, não só o privilégio de ter diretamente Jurema nessa conversa, chamando, né, a responsabilidade e muito diretamente ali, né? Enquanto presença, enquanto história, enquanto referência, e ter Bianca no lugar de saber que é uma geração que se constitui e que não está sozinha também, né? Então, um pouco de responder, de prestar contas em conjunto, né? Amparada, né? Então, ser amparada de diversas formas. Isso é tão raro a gente conseguir, né? Ter algum tipo de atuação no mundo com esse tipo de amparo, né? Um amparo que cobra, mas oferece, né? A possibilidade de você fazer e daquele que faz junto contigo, né? Que sem o qual você não conseguiria fazer, que é geracional, né? Então, privilégio de ter esse cuidado nesse momento, de nesse momento, com esse cuidado, conseguir vocalizar produções que de tanta gente, né, de tanto tempo, né, eu não inventei roda, nada do que está aqui é meu, é tudo reprodução, né, um pouco de uma série de trajetórias e pensamentos e costuras e pessoas né, e um pouco da corpo, isso é também um privilégio e alimentar, né, alimentar a possibilidade de construção desse outro mundo, desses caminhos que confluam em direção da vida, que nos orientem, né, que nos reorientem para o caminho da liberdade, né, que a gente possa chegar perto de Lélia, de Beatriz, de minha Beata, com um pouco mais de tranquilidade, né, daquilo que ficou, do que foi pavimentado por nós. E a gente vai precisar, né, que cada um e cada uma assuma a sua responsabilidade política para que a gente tenha esse tipo de descanso, para que a gente tenha esse tipo de sensação no final desse jogo, no final dessa caminhada. Então, dividir com vocês essa alegria, agradecer aí ao Ibirapitanga por promover esse encontro, essa possibilidade, agradecer aí, né, e a atenção de tanta gente querida e tão responsável por tudo isso que a gente está falando, que estava no chat, como a Bianca falou, e contar aí com a possibilidade que possamos produzir essa outra realidade de maneira mais complexa e completa, logo que tá osso. Jurema Werneck e Tula Pires, muito obrigada. Viva nós e as águas, Vilma Reis. Obrigada também à equipe técnica que ficou aqui nos bastidores. Obrigada à equipe do Ibirapitanga. Obrigada a quem acompanhou essa nossa roda e todo o encontro Branquitude, Racismo e Antirracismo. Tula, eu não chorei, mas eu segurei, porque quase foi umas 2 vezes. Obrigada, gente. Foi muito lindo.